Boa noite, irmãs. Como as irmãs viram, o tema do nosso estudo é a vacina que imuniza o casamento. A autora desse estudo, ela vai fazer uma reflexão e um comparativo com a época que nós estamos vivendo em relação à Covid-19, a esse vírus que trouxe tantos malefícios para o nosso meio e a esperança dele acabar, que é a vacina. Graças a Deus, a vacina ela já está acontecendo, ela é uma coisa real para nós. Muitas de nós já vacinaram, ou algumas de nós já vacinaram. Eu vacinei, algumas irmãs da igreja já vacinaram. Nós estamos ansiosas, nosso coração ele está esperançoso de que todas as irmãs possam vacinar, de que todo mundo possa vacinar, para que esse vírus então fique controlado. Então, nós vamos refletir agora sobre alguns vírus que têm afetado muitos relacionamentos. O índice de divórcios durante a pandemia cresceu consideravelmente e incluindo aí casamentos que foram feitos com a promessa de serem eternos. Nós vamos ver três vírus que a autora nos deixou, que pode ser aí um dos grandes vilões para acabar com os relacionamentos, e nós vamos aprender a combater então esses vírus. O vírus do esquecimento da aliança e das promessas feitas no altar. Irmãs, o primeiro vírus então que a autora nos destacou, que vem assolando muitos casamentos, é o vírus do esquecimento das alianças e da promessa feita no altar. Todo mundo que já teve oportunidade de assistir um casamento e as irmãs que já se casaram, tem aquele momento super especial, super importante dos votos. Muitas pessoas, ao se casarem, utilizam os votos tradicionais, que praticamente todas nós já sabemos de cor e salteado, que é prometo te amar e respeitar, te honrar, ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, amando-te, respeitando-te, cuidando-te, até que a morte nos separe. Há também aqueles casais que, além de usarem esses votos tradicionais, escrevem seus votos, suas cartas, seus desejos. Só que, durante o casamento, muitos são assolados pelo vírus do esquecimento dessas promessas. Nós prometemos com toda alegria, com todo amor, um dia muito festivo, que é o dia da celebração do nosso casamento, da celebração dessa união, todas essas coisas. Mas no dia a dia, nós nos acabamos de fazer, de exercer. Eu gosto de pensar que amar, ele é um ato de força, ele é um ato de vontade, ele é um ato de exercício. Você não ama ninguém do nada. Você precisa exercitar o amor, você precisa exercitar o cuidado, você precisa realmente se esforçar para amar o outro, para fazer o outro feliz. Todos, independentemente do relacionamento, mas principalmente dentro do relacionamento conjugal. É um ato de esforço. Então, que nós possamos todos os dias parar, pensar e refletir. Como eu posso deixar, no meu caso, como eu posso deixar o Daniel feliz? O que eu posso fazer para agradá-lo? Que praticamente é o cuidado que a gente tem durante o namoro. Durante o namoro a gente pensa muito isso, né? Vou fazer uma surpresa. Eu vou fazer isso aqui. E às vezes, com a rotina do casamento, nós deixamos de cumprir essas promessas que nós fizemos ali no altar, perante as pessoas e perante Deus. E essas promessas, elas só vão ser cumpridas se nós tivermos o cuidado de, durante o nosso dia a dia, durante a vida diária, nos lembrar dessa promessa.
Lembrar de amar, de respeitar, de cuidar, independentemente da situação, porque foi aquilo que nós nos comprometemos a fazer no dia do nosso casamento. Então, nós precisamos pedir sabedoria, discernimento a Deus para poder cumprir diariamente as promessas que nós fizemos perante ao Senhor e perante as pessoas para o nosso cônjuge. E a autora, ela ainda coloca que é importante nós avaliarmos, assim como Jesus, ela deixou uma passagem bíblica que está em Lucas 14, 28 a 30. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem começarem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ela coloca então, ela faz uma relação com esse texto e com a durabilidade do casamento. É importante nós analisarmos. Isso vai um conselho para as irmãs que ainda não casaram. Analise bem com quem a irmã está namorando. Analise bem como essa pessoa é. Analise bem como essa pessoa trata a família dela. Analise muitíssimo bem como é o relacionamento dela com Deus. Isso são coisas importantíssimas que toda mulher precisa de fazer antes de casar. Agora, para as irmãs que já casaram e estão passando por algum momento de dificuldade no casamento, de crise no casamento, a autora, ela colocou uma frase aqui que eu gostaria de compartilhar com as irmãs. A consciência da importância da promessa da aliança no altar fortificará o casamento em tempos de crise. Irmãs, a crise provavelmente ela vai vir durante o seu relacionamento. Eu acredito que o primeiro passo antes da crise vir é orar para que ela não venha. É todos os dias nós nos colocarmos à disposição do Senhor e durante o nosso tempo de oração colocar: Senhor, abençoa o meu casamento, me dê sabedoria, me dê discernimento, para que a briga não aconteça, para que o desentendimento não aconteça. Porque a Bíblia fala claramente que se nós pedirmos sabedoria, Deus nos dá e nos ensina como usá-la. Então nós precisamos sempre estar comprometidas com isso, estar comprometidas por orar pelo nosso relacionamento. E, por um acaso, se a crise vier, se a dificuldade vier, nossa, a dificuldade financeira veio, que é uma coisa que assolou muito nessa época da pandemia, nessa época de Covid-19, muitas pessoas perderam seu emprego. É nos lembrarmos daquela promessa, na riqueza, mas também na pobreza. E aí, então, dobrar os joelhos novamente, falar: Senhor, me dê sabedoria. Sabedoria, como que nós vamos fazer? Nossa, antes nós ganhávamos X, agora nós só temos X. Nos dê sabedoria para nós podermos, com aquilo que nós ganhamos, cuidar do nosso lar, que isso não possa afetar o nosso relacionamento. Nós precisamos sempre, então, buscar ao Senhor, pedir sabedoria, para que o vírus do esquecimento das promessas que nós fizemos no altar não venha assolar o nosso casamento. O vírus da perda de respeito entre o casal. Irmãs, o outro vírus, então, é o vírus da perda de respeito entre o casal. O respeito é primordial e fundamental, ele faz parte ali da base, do alicerce de qualquer relacionamento, principalmente dentro de um relacionamento conjugal. Muitas vezes, se nós aumentarmos o tom da voz uma vez, a probabilidade da gente fazer isso de novo aumenta. Se nós proferirmos ali palavras duras uma vez, a probabilidade daquilo aumenta. Se nós fizermos piadinhas pejorativas, isso vai acabando com a falta de respeito e sempre a gente depois passa a se sentir confortável a fazer aquilo novamente.
Isso faz parte da natureza do ser humano. Então, essas coisas nós precisamos evitar dentro do nosso relacionamento. A autora nos deixou aqui 3 textos sobre como tratar as pessoas, mas nós vamos aplicar isso ao nosso relacionamento conjugal. O primeiro texto está em Efésios 5:33. Portanto, cada um de vocês também amem a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Esse texto, para mim, é um dos textos fundamentais na vida de um casal. Aqui vem falando para o homem amar a mulher como a si mesmo. Tem um texto bíblico e algumas versões que também trazem sobre o marido dar a vida pela própria esposa, e vem falando para nós esposas tratar o nosso marido com todo respeito. O segredo, eu acredito, é sempre que um tiver mais desestabilizado do que o outro, a gente sempre procurar ter sabedoria. A palavra fala que a Bíblia nos fala que a palavra, ela branda, ela acalma o furor, mas a palavra dura, ela suscita a ira. Então, por um acaso, se um dos dois já estiver alterado, procura afastar, procura orar, e depois, com calma, pede a Deus discernimento para falar aquilo, para conversar, para resolver aquele problema. O vírus da falta de atenção com o cônjuge. Irmãs, e o último ponto que a autora nos trouxe, o último vírus aí que vem assolando muitos casamentos, é o vírus da falta de atenção para com o cônjuge. E a autora colocou uma frase do Pequeno Príncipe sobre ter atenção para com o companheiro. É uma frase muito famosa, muitas pessoas conhecem, e eu queria compartilhar com as irmãs. Meu pai mora bem longe de mim, e ele e a esposa dele vieram e nos trouxeram algumas lembrancinhas, e incluí essa canequinha, essa foto aqui é minha e do Daniel antes da gente casar, e por coincidência com o estudo da revista, ele colocou atrás a frase que a autora trouxe. A frase é a seguinte: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que tu cativas. E a autora, ela vem falando que ser responsável por alguém implica em cuidar, em dar atenção e importar-se e se mostrar presente. Irmãs, não tem como a gente fazer isso se não nos esforçarmos. Nós precisamos nos esforçar para isso. E eu volto a bater na tecla de que amar, ele é um ato de esforço. E a autora também nos traz que Pedro, ele instrui agora, esse texto é direcionado aos homens, como honrar a sua esposa. 1 Pedro 3,7 fala assim: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Olha, esse texto é lindo. Aqui, inclusive, além de falar como que o nosso esposo tem que nos tratar, fala que ele tem que orar por nós. E no Antigo Testamento, em Deuteronômio 24:5, as irmãs podem ler, vem relatando que quando o homem casava, ele não ia para a guerra, porque ele precisava de tirar um tempo para dar atenção para sua esposa, para cuidar da sua esposa. E em relação a nós, a autora destacou o texto de Provérbios 31, 28 e 29, que muitas irmãs conhecem, que é uma mulher valorosa. E vem falando o quê? Que se nós nos esforçarmos para amar o nosso cônjuge, os nossos filhos vão nos elogiar, vão nos reconhecer, que o nosso marido vai nos elogiar,
vai reconhecer aquilo que nós fazemos, que eles vão falar, muitas mulheres são exemplos, mas você supera todas. Que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria para que o nosso casamento não seja cometido por nenhum desse vírus. E a autora ela vem destacando, agora voltando a palavra para nós, que atualmente a nossa realidade pelo menos a minha e a de muitas mulheres, trabalha fora, estuda, tem a casa. E não tem problema nenhum nisso. Assim como também não tem problema nenhum na mulher que decide ficar em casa. O que não pode é nós nos esquecermos de cuidar do nosso lar. Tanto a que fica em casa, porque não necessariamente porque ela está em casa que ela está edificando a casa dela, quanto a mulher que optou por trabalhar, por estudar, por fazer outras coisas além do lar. O que não pode é não cuidar do lar, não edificar o seu lar. Aqui, esse último ponto é sobre a falta de atenção, e a autora relaciona agora principalmente as mulheres que saem, mas eu também coloco para as mulheres que estão em casa, porque, gente, às vezes as pessoas têm esse mito de que ficar em casa às vezes é mais fácil. E eu acredito que esse ano que passou eu fiquei em casa um bom tempo, nós não fomos trabalhar, eu trabalho com escola e não funcionou, nós ficamos em casa. E eu tive essa experiência de ficar em casa, que foge do meu cotidiano, que é sair. E não é fácil, porque você não pode deixar a rotina ali te acometer, você não pode deixar, tá em casa mesmo, depois, não pode. Nós precisamos de ter sabedoria, de ter esse entendimento sobre as coisas que podem afetar o nosso casamento para poder combatê-las. Além desses 3 vírus que a autora destacou, nós sabemos que muitos outros vírus podem assolar o nosso casamento. E a autora coloca aqui o uso de celular demasiado, filhos problemáticos, problemas financeiros, tantos outros. Mas ela também nos fala que seja qual for o vírus que possa vir a assolar o nosso casamento, nós sabemos qual que é o imunizante que nós temos que usar. Nós sabemos que para o Covid-19 agora existe a vacina, graças a Deus. E para neutralizar os efeitos colaterais que esses vírus podem causar no nosso casamento, nós precisamos de ter sabedoria, entendimento e buscar sempre orientação de Deus, para que nós possamos ser mulheres valorosas, mulheres que honram o seu casamento, o seu filho, a sua família. E a autora nos coloca o texto de 1 Coríntios 13, 7, 8, ela destacou somente a parte A, falando do amor. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Que nós possamos ter uma vida diária com Deus. E que nós possamos também buscar a ter uma vida diária com Deus com o nosso esposo. Para que nós possamos juntos fortalecer o nosso casamento, edificar o nosso casamento, que o nosso lar, que a nossa casa possa ser uma casa de bênção. Amém? Irmãs, esse momento eu fiz questão de agradecer a cada irmã por cada oração que eu sei que as irmãs fizeram por mim e pela minha família. Graças a Deus eu operei e nós estamos aguardando o resultado da biópsia, mas confiantes no Senhor, com o resultado, com todo o tratamento que nós vamos seguir. E eu queria agradecer a toda irmã
por todas as orações, pelo carinho das irmãs, dizer que eu estava com muita saudade das irmãs e estou com muita saudade das irmãs. As irmãs moram em meu coração e estão sempre em minhas orações. Muito obrigado, muito obrigada mesmo por tudo que as irmãs fazem, por toda a mensagem de carinho. E eu queria aproveitar o momento e pedir que as irmãs estejam em oração pelas irmãs da nossa igreja que estão enfermos, pelas famílias que estão enlutadas, principalmente por nossa irmã Margarete, que ainda está hospitalizada, que o Senhor possa restaurar a sua vida e esteja abençoando toda a família.